Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o dia do esteticista. Parabéns a todos os profissionais desta área. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. O assunto de hoje é empreendedorismo. O tema, tipos de investimentos na renda fixa. Mas o que é e como funciona? Nosso convidado de hoje é o educador econômico e sócio fundador do GT Capital, Marcos Labarte. Muito boa noite, Marcos, e obrigado pela presença no Papo Certo. Muito obrigado aos telespectadores. Esse é um assunto bem interessante para ser tratado hoje. Bem-vindo então, Marcos. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51-3029-8080, que nós vamos ler e o convidado vai responder aqui no programa. Fique aí que nós já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. Aproveita, já manda a tua mensagem pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do Papo Certo. Marcos, com juros de 13,75% ao ano, quais investimentos ficam mais atrativos? O ano passado foi um ano fantástico para investimentos. Para vocês terem uma noção, o juros real, que é o quê? A Selic, né? Que é o juros brasileiro, menos a inflação, foi de 8,15. Então, o juros real a 8,15 é fantástico, muito pouco visto nos últimos 10 anos. Então, que eu digo que acompanhar a Selic ainda é muito positivo. Então, a minha sugestão são aplicações pós-fixadas, atreladas à Selic. E para quem nunca investiu, como começar? Onde investir? Eu digo que investir é como você ir para a academia. Tem que ser gradual e não pode parar nunca, né? Então, claro que muitos acabam se arrependendo depois de um tempo por não ter começado a investir antes, né? A gente sabe que a gente vive num país que a educação financeira ela é pouco falado pela família, né? E muitas vezes até tem histórias negativas dos pais, né? Mas o quanto antes melhor, obviamente, mas como começar a investir primeiro, que eu dou a dica, é não ter dívida. A partir do momento que você não tem mais dívida, o que sobra, você começa a alocar. Primeiramente numa reserva de emergência e depois para garantir o seu futuro também na sua aposentadoria. E quais os investimentos mais seguros e por que são mais seguros? Geralmente os investimentos mais seguros são os investimentos em renda fixa, mas renda fixa ela abrange muitas coisas, né? Então, quem está iniciando, sempre aplicar em títulos do Tesouro, que o risco é o risco Brasil, né? Que é o menor risco possível, quer dizer, o Brasil, comparado com os bancos, ele é maior, tem, né, uma pujança maior. Então, o menor risco é com quem está originando a aplicação. E os títulos do Tesouro, quem está originando é o Brasil, que
no Brasil, seria o menor grau de risco possível, né? Então, títulos do Tesouro seria uma excelente dica para se iniciar. E depois, o que teríamos de segunda A opção? partir do momento que ele já iniciou numa renda fixa, já está se sentindo confortável, está fazendo as alocações, você pode começar com os títulos privados. Títulos privados são títulos emitidos por empresas ou bancos. Então, o CDB, LCA, LCI, aquela letrinha né, que todo mundo às vezes quer entender, né, são aplicações que são originadas por bancos, têm um grau de risco um pouco maior do que de um governo, mas também, por ter um grau de risco um pouco maior, dão uma rentabilidade melhor. Mas é importante para quem está começando também ter uma opinião de um especialista, não é? Ainda Perfeito. mais se a pessoa fez uma reserva financeira e quer aplicar a sua reserva, esta consultoria que ele muitas vezes faz ali, um pequeno investimento frente àquele grande investimento que ele vai fazer aí numa aplicação, vale a pena e é recomendável até para conhecer, não é, as opções, quais os riscos, enfim, né? Ter um especialista, como tudo na vida, ele vai te auxiliar, mas sempre a decisão final é sua, né? Por isso que o estudo ele é muito positivo para quem está iniciando, também para ter uma opinião própria perante ao que o analista, ou que o economista, ou que o consultor vai estar te repassando. Então, assim, o mix dos dois seria o perfeito, né? Como tudo na vida, ter um estudo ou uma base, pelo menos, vai te auxiliar muito na tomada de decisão. Com um especialista, ele vai entender o teu momento de vida e vai estar te orientando, mas no final a decisão é de quem está originando aquele recurso, porque eu sempre digo que nós somos uma pessoa jurídica, nós somos uma empresa, que se essa empresa ela gera lucro, a sobra desse lucro, ela é investida. E tem que ser muito bem investida, porque essa empresa, em algum momento, ela pode vir a precisar de caixa. E quando precisar de caixa, a gente pode estar utilizando a sobra, que ao longo dos últimos anos você conseguiu originar isso e conseguiu aplicar muito bem. E falando sobre caixa, lá vem minha próxima pergunta, então. O que é reserva de emergência? A reserva de emergência, ela muitos livros falam uma regra sobre o que é uma reserva de emergência. Alguns dizem que a reserva de emergência é 6 vezes o seu salário, né? Então, chegar ao seu primeiro objetivo, que é uma reserva de emergência, se você conseguir alcançar 6 vezes seu salário, essa seria uma reserva de emergência que, no caso de uma saída de empresa ou de alguma troca até de setor, às vezes você está num determinado trabalho, você muda esse trabalho, ter esses 6 meses te traz uma certa tranquilidade. Claro que não é uma regra, né? Eu falar de 6 meses de um salário, às vezes é muito para quem está começando a poupar e ela até desmotiva para quem está começando a poupar. Mas se eu pudesse dar a minha opinião, você sempre está comparando o seu salário. Então, se você ficar parado por 6 meses e conseguir sobreviver com a sua reserva de emergência, você vai se sentir mais tranquilo e até numa mudança de vida também mais confortável para esse período de escassez que você não vai ter o seu salário. Com certeza. Bem, tu já trouxeste para nós, mas dá uma relembrada qual a importância de ter uma reserva de emergência e principalmente qual investimento escolher para ter essa reserva. Perfeito. A importância da reserva de emergência é em algum momento, porque assim, quando uma pessoa necessita de recursos, né, ela não tem uma reserva de emergência, ela acaba utilizando o quê? Obviamente, ela vai num banco, vai pegar um crédito, né, e muitas vezes esses créditos são com taxas altas, ainda mais com a taxa de juros como está, né? Assim sendo, você utilizando esse crédito pessoal, muitas vezes você vai estar se endividando, coisa que, obviamente, não é aconselhável. Então, se você tem a possibilidade de ter uma reserva de emergência em momentos ruins ou alguma coisa de saúde da família, ou numa perda de emprego, ou numa mudança, você vai ter uma tranquilidade. Eu digo que o dinheiro, ele traz 2 coisas que é importantíssimo para o ser humano, que é segurança e liberdade. Sem essas 2 palavras, você não consegue alcançar, talvez, uma liberdade e uma segurança na sua vida. Tem algum exemplo de investimento que sirva para reserva?
Perfeito. Investimentos que tenham a palavra liquidez. O que seria a liquidez? Quer dizer que quando você precisa do recurso, você consegue retirar esse recurso com facilidade. Então, uma reserva de emergência que seria com uma liquidez de um dia ou até mesmo no mesmo dia, seria as operações mais seguras quando você vai estar iniciando esse período de guardar recursos para essa reserva de emergência. Então, um investimento, por exemplo, em um imóvel que não tem uma liquidez tão grande assim, porque até vender aquele imóvel e transformar em dinheiro leva um tempo. Não seria o ideal, pode ser uma reserva, mas não de emergência, correto? Correto, porque é muito comum, né, com certeza, as pessoas têm como seu principal patrimônio o seu imóvel o seu veículo. Eles não podem ser encarados como investimento. Por quê? Porque eles são ilíquidos. Então, quer dizer, quando você precisa de uma emergência, você vai ter que vender a sua casa, vender o seu veículo e muitas vezes num valor que não é o valor de mercado, ou o valor correto, ou o valor que você gostaria de vender. Sendo assim, você não consegue ter numa reserva de emergência uma venda de um bem que teria uma dificuldade maior no momento. Então, assim, se você conseguir fazer uma reserva de emergência, em momentos que você vai precisar, você não vai dilapidar o seu patrimônio. A gente sabe que tem muitas histórias familiares ou de amigos que, em momentos ruins, acabaram tendo que vender bens e muitas vezes em momentos ruins, né? Em momentos impróprios. Um valor mais baixo que o valor muito mais baixo que num futuro você vai acabar se arrependendo, algo do gênero, mas que era obrigado naquele momento. Então, assim, caso você possa ter uma reserva de emergência, isso ele é muito importante porque ao longo da vida... Mas aí mais com certeza, um investimento como um CDB, CDI, uma poupança, direto, que tem uma maior liquidez. Perfeito. Então, assim, investimentos que são pós-fixados, investimentos com liquidez imediata. Então, quando você for falar com o seu gerente, com o seu consultor de investimentos, você tem que perguntar para ele o quê? Quando vence, caso eu precise do recurso, quando esse valor vai creditar na minha conta? Perfeito. Ah, não, esse valor vai ser creditado no mesmo dia, no dia posterior? Isso é liquidez. Marcos, continuando, quais são as diferenças entre Tesouro Direto e CDBs? E qual dos dois é o mais seguro? Perfeito. O título do Tesouro, ele é originado pelo governo, no caso, o governo brasileiro, nos títulos do Tesouro. Então, o governo brasileiro, em vez de emitir uma moeda, ele emite um título que ele vai dizer o quê? Que naquele vencimento, naquele valor, ele vai pagar aquela taxa, né? Então, em vez de ele emitir moeda para custear, né, a máquina do governo, ele emite uma dívida que ele vai determinar o quê? Um vencimento, uma validade e também uma taxa, né? Emitido, então, pelo governo. Já o CDB, ele é emitido por bancos. Ele também é uma emissão originada por um banco, então o risco é o do banco. Então, quando você compra um CDB, você vai estar embutindo um risco do banco. Se aquela instituição vier a faltar, né, o risco é da operação. Então, a diferença principal é o quê? Um é originado como título do Tesouro pelo governo, no caso, o governo brasileiro, e o outro é originado através de uma instituição bancária, quando você abre uma conta e você quer fazer uma alocação através de uma instituição financeira. Nós faríamos agora o nosso intervalo, mas nós vamos continuar com mais duas perguntinhas, então. Seguimos, Evanir. Sim, por que o Brasil vive um momento com juros tão altos? Perfeito. Isso já ocorre desde o final da pandemia, né? A inflação, vamos lá, taxa de juros no Brasil, ela controla a inflação. Então, o governo, ele aumenta a taxa de juros para tentar frear a alta da inflação, né? A gente sabe que tanto no Brasil quanto no restante do mundo, a inflação subiu muito nesses últimos 2 anos. Por quê? A gente teve a pandemia, né? Foi momentos que o mundo inteiro parou, né? E essa roda econômica, quando ela começa a girar, ela criou uma escassez de produtos, né? E principalmente também logisticamente para estar fazendo essas importações e exportações. A inflação subiu e o governo brasileiro fez o quê?
aumentou a taxa de juros que para a inflação, para controlar a inflação como em outros países. Exatamente, ela saiu de 2% e atualmente está em 13,75%. Então, o governo brasileiro, através do Banco Central, teve que subir a taxa de juros para controlar a inflação. Então, daqui para frente, a gente vai ter que verificar se o governo fizer a lição de casa, isso pode ser alterado. Marcos, eu vou te fazer mais uma perguntinha e depois a gente vai chamar o intervalo. Tá, okay. Então, vamos lá. Quais as expectativas para os juros do Brasil nesse ano de 2023? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas toda segunda-feira tem os bancos e os principais economistas, eles falam o que eles acreditam que vai ser o dólar, a taxa de juros e a inflação ao longo do ano e no próximo ano, né? Então, atualmente, a maioria dos economistas está acreditando que a taxa de juros possa vir a perder força. Só que para isso acontecer, o Banco Central ele tem que analisar que as contas estão em dia e que a inflação no Brasil ela está contida. Se isso ocorrer, a gente pode daqui para frente ver uma queda da taxa de juros. Só que para essa taxa de juros cair, o governo tem que fazer a lição de casa. A gente está vendo um governo novo que está vindo com novas ideias, né? Se isso ocorrer e do lado positivo na parte da economia, com absoluta certeza a gente vai ver a taxa de juros cair. Boa notícia, então, a redução é uma boa da taxa notícia. de juros desde que o governo faça a parte Desde que o governo faça a lição de casa. Perfeito. Então, só lembrando que o Banco Central no Brasil ele é independente, né? Então, o governo ele não pode chegar para o presidente do Banco Central e dizer assim, eu quero que a taxa de juros caia, né? Ele é independente. Então, ele vai tomar a decisão com um comitê, né? Analisando em âmbito econômico, tanto o Brasil quanto o exterior. Então, assim, contas em dia, inflação controlada, vai fazer com que a taxa de juros caia. Então, agora nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo e com a interação da nossa audiência. É bem rapidinho. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp. Está conosco hoje o economista Marcos Labarte, educador financeiro e empresário. Mais uma pergunta, quais os tipos, então, de investimentos para quem quer se aposentar? Os investimentos para se aposentar sempre são geralmente investimentos mais para longo prazo, né? Porque como você está pensando na aposentadoria, você pode carregar os investimentos por um prazo maior. Sendo assim, você consegue melhores taxas. Então, eu acho que o CDB seria com certeza uma operação interessante. Um próprio título do Tesouro também seria uma operação interessante. E a previdência privada também, porque a previdência privada ela tem uma taxa, um imposto regressivo que ele chega nos 10%, que ela é bem interessante para quem está investindo no longo prazo. E Marcos, qual o recado que tu dá para o investidor que mantenha os seus recursos em poupança? E como começar a investir, então, em outros recursos? A poupança, ela perde para a inflação. Por isso que ela não é uma aplicação que tem um rendimento interessante. Toda aplicação que perde para a inflação, ela não é interessante. A poupança é uma delas. Então, ela é uma aplicação extremamente básica. E tem uma série de outras aplicações com a mesma segurança e com rendimentos superiores. Um CDB de bancos grandes, um título Tesouro, ele dá um rendimento melhor. Bem, e por que o brasileiro deve procurar formas de se aposentar independentemente do governo? Porque, infelizmente, uma aposentadoria através do INSS, ela tem até um teto também, né, que você mesmo chegando, aplicando, né, fazendo
mensalmente, o teto, você acaba tendo valores inferiores e também o rendimento, né? Infelizmente, o nosso INSS, né, o rendimento ele é muito baixo. A atualização, quando se aposenta, do valor da aposentadoria é menor que esses outros extremamente baixa, né? E a gente também tem um outro perigo que é que as pessoas estão contribuindo menos, envelhecendo mais, né? O envelhecimento é maior, né? Menos pessoas nascendo, pessoas que vão estar se aposentando em maior quantidade. Então, pode ocorrer até do INSS faltar futuramente no pagamento dessas pessoas. É um perigo. Bom, então chegou a hora de lermos as mensagens e comentários que nós recebemos através aqui do WhatsApp. Gostaria de saber a importância da educação financeira na sua opinião, Marcos. Nossa, ela é total. Se pudesse ter uma cadeira para os alunos que estão iniciando aí uma educação financeira, seria fantástico, porque eles não vão incorrer às vezes no que ao longo da vida você acaba tendo, né, de tomar decisões incorretas. E a educação financeira, ela é extremamente importante para você conseguir ver sua receita e a sua despesa, que numa contabilidade ela é extremamente importante. Então, assim, receita e despesa, elas têm que fechar no final do mês, nem que seja no empate, né? Porque senão você acaba correndo em pegar empréstimos e aí a taxa de juros acaba sendo muito. Tu falaste em ter uma cadeira na universidade, mas eu digo mais, tinha que ter uma aula de educação financeira no ensino fundamental, os primeiros anos da educação financeira, desde lá do ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e qualquer atividade profissional também deveria ter, porque envolve toda a vida da pessoa, não é mesmo? E Marcos, fala sobre criptomoedas, se ainda é um bom investimento. Bom, a criptomoedas digamos assim, se comparar um título do Tesouro com uma criptomoeda, é um gap, é uma diferença muito grande, porque ele é um risco muito alto, né? A criptomoeda, ela é como se fosse uma roupa que às vezes está na moda e não está na moda. Ela chegou a subir mais de 70% aí em 2020 e no ano passado caiu muito, né? Então, assim, sem dizer que ainda é uma aplicação recente, né, se a gente for ver. Então, indicação, se você não tem conhecimento de criptomoeda, não invista, porque o risco é alto, muito alto. Muito obrigado. Continuando então, como convencer alguém que tem medo de investir e passar a investir? Aproveite bastante o tempo dessa resposta. Ah, perfeito. É que quando você vê uma pessoa que já investe há anos e você vê uma tranquilidade nela, você pensa assim, cara, eu queria ter feito isso, entendeu? Então, eu vou dizer para vocês, eu com 13 anos a minha mesada já era em dólar. Com 13 anos. Porque o meu pai, ele sempre me ensinou o valor do dinheiro. E como eu disse anteriormente, você conseguir fazer uma reserva para num momento da vida começar a desfrutar mais, né? Ela te dá uma liberdade e uma segurança que ela é fundamental, principalmente quando você tem uma idade mais avançada, que você não tem toda aquela energia que você teve ao longo dos seus últimos anos. Então, assim, se você consegue iniciar seus investimentos logo que você saiu da faculdade e você fazer isso, nem que seja com valores menores, se você conseguir ter um bom emprego, conseguir... o velho cofrinho. O velho cofrinho. Porque hoje o cofrinho, né, hoje transformado aí muitas vezes numa poupança ali que o pai cria para o filho, todo mês faz um depósito. Antigamente eu tinha o cofrinho, onde todas as moedinhas, dinheirinho que ganhava, colocava ali. Então, isso também é importante, né? É uma educação financeira. Marcos, a criança, ela gostava de ver o peso, por isso que era importante da moeda. Importante, é simbólico, né? Simbólico. A última pergunta, como começar o ano com o pé direito e sem dívidas? Nossa, essa é uma pergunta que ela é muito importante, muitos já me fizeram. A gente começa o ano geralmente pagando, né, o IPTU e IPVA, né? Então, a gente sabe que isso vai ter todo ano. Então, se a gente conseguir fazer ao longo do ano a sua reserva, quando chegar lá para fazer o pagamento do IPTU e IPVA, você até tem um bom desconto, né? Que às vezes ultrapassa 20%, né? Então, a minha sugestão é você ser controlado e
todo mês, naquele cofrinho, botar um pouco de moeda. Aproveitar agora os descontos que o governo dá nesse início para quem paga antecipado, mas começar pé direito em 24. É a dica, né? Começar a organização financeira desde agora para em 24 nós termos, então, o pé direito e com a economia sem dívidas. Exatamente. Iniciar o ano sem dívidas, iniciar o ano sabendo que se você tem alguns pagamentos obrigatórios para fazer, e o imposto, o nome diz, é imposto, ele é obrigatório, você tem que pagar de qualquer jeito. Se você conseguir pagar com um desconto, melhor ainda. Mas para fazer isso, desde janeiro, tem que começar a guardar. Marcos, 30 segundos, uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp. Investir em dólar ainda é bom? Sim, para quem já tem um portfólio de investimentos, né? Quando fala em investir em dólar, é uma aplicação dentre outras aplicações que você tem. Muito obrigada, então, Marcos, pelos seus esclarecimentos, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado aos telespectadores também. Gostaria de informar, então, com uma felicidade, a ganhadora da Bolsa de Estudos da CELI, sorteada no Instagram do Papo Certo, que foi a Dani Maciel LP. Parabéns! E não esqueçam, o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para falarmos sobre Janeiro Branco, mês dos cuidados com a saúde mental, com a psicóloga Camila Terra. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.